oito, oito. Pela Covid-19. E houve aumento do número de casos em O Alagoas, Brasil são é o 12 terceiro casos. país Coronavírus com o maior em número Alagoas. de casos Aqui em Alagoas, confirmados da doença pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registrados 844 Alagoas segue com 18 Coronavírus casos confirmados em Alagoas. Meu caro amigo, muito obrigado. Eu tenho que começar sempre agradecendo. Eu não pensava que pessoas parassem para ouvir essa conversa, né? Mas é gente, viu? É gente. Aqui, olha, assim só vejo pedra, né? Lá embaixo a rua, né? Lá embaixo a rua. Vai. Tá ouvindo? Tá bem. Vai subir. Eu, no meio dessas confusões que são a vida, como já disse, ensinaram uma disciplina que foi muito importante para mim. Não que eu tivesse qualquer importância para os meus alunos, né? Eu acho que eu não agreguei grande coisa. Mas eles e a pensar, a me forçarem a pensar, a me forçarem a estudar, a me forçarem a pesquisar. É muito importante você aprender com os alunos, viu? E como já disse alguém, eu não quero ser tão ingênuo que acha que isso é coisa minha. Como já disse alguém, eu já não estou, o velho disse, eu já não estou mais com idade para ensinar, eu estou com idade para aprender. Mas engraçado é que eu tive essa consciência, eu acho que desde que eu fui me entendendo por gente, sabe? É preciso aprender, é preciso aprender. E mais ainda, foi uma coisa que fez muito a minha cabeça. Talvez pela minha militância muito forte não na ação católica, né? Eu não cheguei a ser da ação católica, eu convivi muito com a juventude universitária católica, mas nunca cheguei a ser da ação católica não. Mas com a atividade pastoral da igreja, né? A minha vida foi construída com a atividade pastoral da igreja. Isso no tempo de uma pessoa que tem para mim uma importância vital, eu já disse aqui, que foi o bispo auxiliar do Rio Grande do Norte, ex-vigário de Acari, e depois uma pessoa que teve uma influência muito grande na vida da igreja brasileira. Não esqueço dele, não. Eu acho que em grande parte o que falo vem desse tempo. Grande parte do que falo vem desse tempo. Mas nessa matéria que eu dava, eu sempre dizia, existem diversas formas de você olhar para Alagoas, né? Olhar para Alagoas. E isso significa que Alagoas não é uma coisa só. Alagoas é uma grande multiplicação dela mesma, né? São diversas, muitas Alagoas que existem em uma Alagoas só. E considerar essa coisa como heterogênea, como se existisse somente uma Alagoas, é cômodo. Mas há uma perda substancial de informação e possibilidade de entender melhor o que venha, o que é essa coisa. Essa coisa. Acho que para vermos
o vírus aqui, é preciso saber alguma coisa disso aqui. Preciso saber alguma coisa disso daqui. Uma discussão que é muito forte, que eu acho que traz assim, muito aporte interessante, é a discussão sobre a identidade de Alagoas, né? Eu não partilho disso enquanto preocupação minha. Mas eu acho que disso resulta muita coisa importante. E Alagoas tem sido muito bem pensada através dos tempos. A história de Alagoas, escrita em Alagoas, até os começos do século XX, era uma história de altíssima excelência. Você pode não concordar com ela, você pode ver, sobretudo nela, nessa historiografia, a marca senhorial. Mas é muito boa, muito boa, muito boa. Alagoas só começa a perder espaço na produção intelectual quando o capital é suficientemente consequente para montar universidade como fez em São Paulo. A coisa que o daqui nem pensaria isso e nem teria como fazer isso, né? A Universidade de Alagoas vem se arrastando para a década de 60. Mas o que é então essa Alagoas? Ela vem sendo estudada por pessoas, especialmente depois que a universidade começou a mudar o eixo da formação intelectual. Antes você tinha a necessidade de enciclopédias. Naquele tempo valia muito o que o povo chamava sumidade. Fulano é uma sumidade, o povo chamava sumidade. Fulano é uma sumidade. O as subia, né? Fulano é uma sumidade. Daqui a pouco você, quando a universidade começa a se firmar, você vê que ela vai formando especialistas, né? Ela vai tendo seus mestres, ela vai tendo seus doutores, né? Até chegar ao ponto dela mesma formar seus mestres, formar seus doutores. Isso significa que uma nova linha de investigação mais sistemática é realizada. É realizada. Então, Alagoas deve muito a essa produção da Universidade Federal de Alagoas, né? A universidade não é isso que se diz, uma coisa que não faz sentido, não. A universidade, em todas as suas áreas, com todos os problemas que ela tem, a universidade ainda é uma entidade a ser resguardada com unhas e dentes. Então não se pode deixar que a universidade seja governada sem a escolha de seus dirigentes. Acaba com ela. A universidade precisa ser livre. Ela é o lugar por excelência da diversidade. Lugar por excelência da diversidade. Então ela produziu muita coisa, e produziu muita coisa boa. Eu poderia falar que nomes e nomes e nomes e nomes. Eu não gostaria de fazer isso, não porque seja difícil, né? Porque não cabe. Mas acreditem, se você chegar a participar de alguns encontros, etc., você pode não concordar ou deixar de concordar. Mas você não pode negar que as discussões atingiram um padrão de excelência que não havia aqui. Isso se deu muito com o aporte de pessoas de fora também. Que vieram, como não com o sentido malévolo do vírus, né? Mas que vieram e se fizeram daqui, discutem aqui, e certas ou erradas estão engajadas em fazer com que as coisas funcionem. Qualquer área. Da medicina, a história. Da nutrição, a filosofia. São pessoas que são pessoas honestas, que estão no trabalho delas. Exceções são exceções,
que existem em todos os lugares e que os antigos arranjavam uma situação muito cômoda para ela, né? Elas cumpriam a regra, segundo os antigos. Segundo os novinhos como eu, são exceções mesmo. Então veio sempre uma pergunta: o que é isso? O que é Alagoas? O que é isso, né? Existe uma Alagoas? Existem diversas Alagoas. Como é que elas se expressam? Como é que elas falam, né? Eu vou dar um exemplo. Você tem imediatamente duas Alagoas absolutamente diferentes, que é a Alagoas do Oeste e a Alagoas do Leste. O Oeste é para lá. Mas o meu Oeste está nas minhas costas, do Oeste e do Leste. Isso é fundamental, sabe? Se não se der conta de que pelo menos existem essas duas Alagoas, fica difícil você começar a enxergar o que é que vai acontecendo. E, sobretudo, a função estratégica que o vírus foi tendo no território de Alagoas. Eu sempre dizia isso, mas depois um engenheiro que lida com hidrografia me disse que eu não sabia, mas que estava certo no que eu estava dizendo, acaba ser certo sem saber que está. É sinal de profunda ignorância, né? Mas ele me disse isso. Eu aceitei a crítica e até ri. Existe, eu sempre dizia, uma linha imaginária que você poderia traçar, mais ou menos deslocando ela de Palmeira dos Índios, descendo, até chegar aqui embaixo e pegar Penedo. Isso dividia Alagoas em duas. Existe um mapa de 1872, se não me engano, que eu deveria mostrar a vocês aqui agora. Existe um mapa que deixa a gente ver isso muito claro. A linha de fronteira que vai passando e dividindo. Eu preciso mexer aqui, não precisar, não tem. A linha de fronteira. Oi? É isso, cara? Você vai me deixar na estrada? Vamos lá. Vamos lá. Vai estar gerindo, estou tendo mexido aqui. Então, existe a possibilidade de você traçar uma linha. Eu sempre achava que isso, historicamente, estava muito claro, né? Especialmente com o trabalho que eu fiz com uma pessoa que teve muita influência no meu modo de ver Alagoas. São 2 ou 3 pessoas que fizeram modos para encarar Alagoas na minha cabeça. Esse era um engenheiro, chamado Paulo de Assis Ribeiro. Engenheiro Paulo de Assis Ribeiro. Ele traçou comigo o ecômetro no século XIX, né? E ficava muito claro para mim que alguma coisa tinha impressado Alagoas ali. Quando ele jogou que viu isso, a curva no mapa, né? Viu a curva no mapa, ficou muito claro para mim. Isso tem quase uns 40 anos por aí assim que nós fizemos esse mapa. Olha assim. A outra pessoa que é extremamente importante na forma de ver Alagoas para mim é o Theo Brandão, né? O Theo Brandão foi um amigo exemplar, o Theo, eu conversava com o Theo, acho que todo dia, 1 hora por aí assim, 2 horas por aí assim, menos sábado e domingo, quando ele ia para o sítio dele aqui na Jatiú. E o outro foi o velho Pedro Teixeira, da Champrete. É difícil ver quem tivesse tanto amor para dar ao povo do que o Pedro Teixeira. Mas vamos voltar para a fotografia. Então, desde esse tempo, desses 40 anos atrás, mais ou menos, eu entendia que havia uma linha divisória que transformava Alagoas imediatamente em 2. A do Oeste e a do Leste. Depois, eu acho que é Higino o nome dele. Eu conversando com o Higino, com esse engenheiro lá da secretaria que mexe com esse negócio de meio ambiente, esse negócio todo, sei nem o nome dela.
Ele me mostrou, ele disse, não sabe, você tem a razão. Inclusive isso é físico, né? Isso que passa aqui, ó, uma calha, aqui no meio de Alagoas, que é dividida praticamente em duas. E isso gera duas caídas d'água, né? Essa parte daqui, aqui está a calha. Essa parte daqui é o oeste. São as águas que descem para o Rio São Francisco. Essa parte daqui é o leste. São as águas que descem para o Oceano Atlântico. São dois mundos diferentes construídos, não em função da água, né? Mas com esta situação da água. E mais ainda, com a situação da água ser abundante ou não, da água ser escassa ou não, da água ser inexistente ou não, né? Foram duas ordens de construção histórica que ocorreram em cima do avanço do capital na construção de suas rotas, né? Mas lidando com essa condição de ambiente que era fundamental. Isso gerou ao longo do tempo duas Alagoas, sem dúvida nenhuma. Duas Alagoas, sem dúvida nenhuma. Faz tempo. Ele bota aí os 40 e tantos anos, né? Você deve estar dizendo, esse cara é velho para Dedéu. E sou mesmo, né? O Milor Fernandes, eu sou fã do Milor Fernandes, é outro. Era lacerdista, mas eu vou negar que o cara era genial. Eu lia tudo que esse cara escrevia que batesse na minha mão e ainda colecionava. Ele dizia que o cara era tão velho, que quando Deus disse faça-se a luz, ele riscou o fósforo. Esse é meu caso, sou de Dedéu. Então, uns 40 anos atrás, eu não tinha o que fazer, eu não sei se eu estava aqui no Brasil, não sei como é que eu estava, que eu peguei o seguinte, eu peguei os dados que eram indicadores sociais e econômicos de Alagoas, eu digo, eu vou transformar esse indicador aqui como se eles fossem altitude, né? Aqui tem as montanhas de educação, disso, daquilo, daquilo outro, e joguei Alagoas como se aquilo fosse me dar um relevo de Alagoas. Brincando, sem ter o que fazer, brincando. E aí dizia ao computador, só, olha, veja, me mostra Alagoas daqui, aí me mostrava Alagoas daqui. Como se fosse um drone. Me mostra Alagoas daqui, ele me mostrava Alagoas daqui. Eu digo, me mostra Alagoas, me veja Alagoas a partir de Maceió, e olho lá para o lado do Vale do Mochotó. Ele não conseguia ver, porque chega um determinado momento que esses índices daqui para o oeste, eles decaem de tal forma, ou decaíram na época, que eu nunca mais fiz isso, decaiu na época que você não conseguia ver, porque aquilo é um buraco. Então, a primeira coisa a considerar é que Alagoas pelo menos por aí, você já tem dois conjuntos que se chamam Alagoas, que se interligam, mas são diferentes. São diferentes. O vírus estando aqui no leste é diferente do vírus estando aqui no oeste. Embora ele procure a mesma coisa, pessoa. Mas você vai ter uma história completamente diferente. Aqui no leste, centrou-se a riqueza. No leste, centrou-se a riqueza. E um cara, por incrível que pareça, por volta de 1630, eu acho que é Moreno o nome dele, qualquer coisa assim. O nome do livro eu não me lembro o nome, que dá razão ao Estado. É um nome imenso. Ele fala sobre Alagoas e ele diz um negócio interessante, ele definiu. Em 1630, o que viria a ser essa Alagoas que nós vamos lidar com ela. Faça de conta que isso daqui é Alagoas, tá vendo? Isso aqui é Alagoas, esse triângulozinho aqui é assim, né? Alagoas, isso assim. Ele vem com o dedo dele e bota o dele aqui em São Miguel dos Campos. Aí ele diz, daqui para cima é açúcar, daqui para baixo não é açúcar. E só vai ter um ponto de... isso não é ele que diz, agora sou eu que digo. Só vai ter um outro ponto de expressão aqui embaixo, que é Penedo, porque é porto. Então é a partir daí, a partir dessa situação de oeste, leste,
e da interligação disso. Alagoas vai ser muito pensada carreando o oeste para o leste, porque é aqui que estava Maceió, e se pensava na urbanização do século XIX muito, que as capitais é que deviam ser fortes para representarem a força das províncias. Então, o que importa é que você vai ter essa distinção aqui, ó, leste e oeste. Esta vai ficar, faça um eixo assim, outro eixo assim, você vai ter 1, 2, 3, 4 pedaços. Esse pedaço daqui, esse pedaço aqui, o pedaço 1, vai ser um pedaço dessa riqueza de Alagoas. E muito quando se fala de Alagoas, se pensa que está se falando sobre ela, mas está se falando sobre esse pedaço daqui. Né? Eu vou pedir ao Aprígio para botar um mapa de Alagoas aí, e se o Aprígio tiver paciência, pega um pedaço de pau e passa assim, ó, ali na fronteira mais ou menos assim, na fronteira da Viçosa. Passa um eixo ali que desça, né? E passa um eixo aqui mais ou menos na fronteira de São Miguel dos Campos. E passa um eixo para cá. Esse pedaço daqui, que eu chamo de quadrante, nem sei se é certo, que eu chamo de quadrante 1 de Alagoas, é onde você concentra tudo. E muitas vezes você pensa que está falando sobre Alagoas, está falando sobre isso aqui. E normalmente o discurso sobre Alagoas é um discurso daí para aí. Daí para aí. Tem problema com o vírus? Ou se tem. E muito. E muito. Dá para pegar os números do vírus e dizer isso assim, isso assim, isso assim, isso assado, e o número ser suficiente. O número vai ter que ser colocado em função dessa formação histórica e do que acontece quando você lida com esses dois grandes ambientes que Alagoas tem. O oeste e o leste. Porque é a partir dessa situação que a abertura das rotas do capital, as rotas de acumulação, as rotas da procura do lucro, né? Você vai construindo caminhos e estabelecendo pontes. De tal forma que essa Alagoas nossa de hoje, com os caminhos que ela tem, e que foi inteligentemente trabalhada por um pessoal da universidade, que eu me esqueço agora o nome do grupo, quando verificou o fluxo entre os lugares, foi muito inteligente isso. Isso vai sendo aprontado ao longo da história e aprontando o que vai ser fundamental para o vírus, os nossos caminhos. Os nossos caminhos. Os nossos caminhos. Vai apontando isso. E quando vai aprontando esses nossos caminhos, vão surgindo os lugares. E quando vai surgindo os lugares, vai surgindo a objetividade de cada lugar desse. Cada lugar desse é uma complexidade imensa de relações internas e externas. E quando o vírus chega por aí. É natural, por exemplo, que os grandes recursos médicos de Alagoas estejam em Maceió. Nem a leste que está pesando aí agora. Os grandes recursos médicos, que eu estou chamando de recursos médicos, são recursos humanos, equipamentos, instrumentos, tudo o que for necessário para prestar o serviço de saúde na oportunidade desta epidemia são centrados aqui. Aqui. E isso há uma necessidade, isso é outra história a considerar, que eu não me aventuro a passar por aí. Isso há uma necessidade de um grande sistema de atendimento e de logística para trabalhar todo o Estado, que tem a vantagem de ser pequeno e a desvantagem de ser pobre. Então, quando o vírus entra, o vírus não entra num universo que até é um universo que seja difícil para ele, não, ele é um universo fácil. Tudo é concentrado em Maceió. Se você pegar, por exemplo, o produto interno bruto de Alagoas e verificar a distribuição dele, você vai ver como é que ele se centra nesse quadrante 1. Se você pegar a população de Alagoas e ver como é que ela se centra, você vai ver que a grande densidade demográfica está ali, está aqui nesse quadrante 1. E o que é que o vírus quer? Densidade. Dentre outras coisas, né? Mas densidade também. Então você começa a notar que para os números fazerem sentido, ele precisa de duas coisas.
A forma como foi montada e está montada, o que nós vamos chamar de matriz de produção, e a historicidade de todo esse processo de abertura de caminhos e relações que Alagoas teve e da concentração do capital, que gera o rendimento para o Estado. E isso tudo vai sendo drenado em função do porto. Uma das maiores batalhas de Alagoas foi encontrar um porto. Quando ela encontrou um porto, ela mudou a capital em 1839. Agora o meu porto é Maceió. Eu vou viver em função de Jaraguá. E puf, largaram o Marechal Deodoro para lá entregar as vacas, segundo um alemão que passa por aqui vai dizer, e vem fazer a Praça de Maceió. Vem fazer a Praça de Maceió, que vai representar os interesses de serviço da exportação e também os interesses de serviço da produção e distribuição do que era o açúcar e do que era o algodão, especialmente, né? Desse jeito. O que nós estamos fazendo é dizer que 2020 ele está fundado em 1000 volts. Uma série de circunstâncias vão se formando, muitos cis vão aparecendo, se isso. Quando esses cis vão se esclarecendo, formam circunstâncias. Essas circunstâncias têm novas possibilidades. Quando essas possibilidades se definem, formam novas outras circunstâncias. E foi por aí, e gerou esse complexo de situação que o vírus vai encontrar em 2020. Eu me lembrei de mostrar a vocês um livrinho que eu escrevi, é isso aqui, ó. Eu acho que isso já está mais do que esgotado. Já está mais do que esgotado. Mas é mais ou menos assim, digamos, uma espécie do que no primeiro módulo do tal curso da disciplina que eu dava, que eu falei, eu mencionava, né? Eu trabalhava. E eu vou ler aqui para você uma coisa que talvez vá definir muito essa discussão onde nós queremos um vírus, sabe? Aqui eu digo o seguinte, preste atenção, viu? É uma tolice, sabe? Mas eu vou definir a Alagoas como sendo uma nebulosa. Então você imagine o vírus e a nebulosa. Eu digo aqui, quando nos propomos a falar e pensar em Alagoas, estamos diante de algo nebuloso. Ou diante daquilo que tem o atributo da nebulosidade. Talvez essa outra forma seja preferível. Termo que retiramos de Dubois, a nebulosa. Lembrando que vamos cair em Dubois. E que não caracteriza uma imprecisão como à primeira vista se poderia pensar. Nebuloso seria uma circunstância do processo, mas as situações estariam ali. Dubois não avança sobre a natureza dessa nebulosa. No entanto, é instigante a busca do desventamento do modo como se define o estado de uma formação histórica, não tomando esse estado por nós chamado de nebulosa como ausência de forma. É aí nessa nebulosa que se tem que pensar o vírus. Você não encontra uma Alagoas pronta para você dizer essa é a Alagoas do vírus, não. Você está numa nebulosa, você tem que interrogar o vírus dentro dessa nebulosa. Alagoas teve, basicamente, a formação dos paradigmas para ser entendida, para ser discutida, mais ou menos dos finais do século, mais ou menos não, dos finais do século, nas 3 décadas do século XIX e começo do século XX. Aí nasceram 2 grandes correntes para se ver Alagoas. Uma corrente, que é, aliás, 3 correntes. Uma corrente, que é a corrente me lembro já o nome dele, é Caruatá, que o nome é imenso, é José
Próspero, Correia da Silva Caruatá, um negócio desse tamanho assim. É chamado Caruatá. O trabalho do Caruatá, que é um trabalho absolutamente equivocado, mas brilhante, né? O cara é brilhante. Equivocado, mas brilhante. Ele era um cheio de brilhante. Não vou agora discorrer aqui sobre isso, porque não é o momento. O segundo é criado por talvez a pessoa mais genial que já existiu no século XIX e pouco comentado. A gente só sabe que ele existe porque vê o nome da rua atrás do Teatro do Deodoro, que é o Dias Cabral. Mas que homem notável! Que homem notável! Homem notável. O Dias Cabral. E veja, era uma cabeça avançadíssima para a época, mas capaz de saber dialogar, né? Ele andava por Alagoas, tendo funções públicas em Alagoas, mas explicando uma Alagoas que era uma explicação dele. Ele inaugura um outro paradigma, né? Outro paradigma. Que eu não vou estar discutindo aqui agora, como eu disse, o porquê disso, mas já comentei isso em algum canto aí, já cometi a loucura de escrever sobre isso em algum canto aí. E o terceiro paradigma, que é, de certa forma, o que nos liga nessa busca pelo vírus, é trabalhada por um operário gráfico. Depois ele deixou de ser um operário gráfico, que tem um trabalho genial, genial. Péssimo como literatura, diria eu, péssimo como literatura, e fantástico como uma tentativa de fazer uma antropologia urbana e nela encontrar um sujeito histórico que é a pobreza, que ainda existia. E na verdade a grande personagem do romance dele é Marcelo. Como é que é o nome dele? Eu sou fã do cara e vivo falando dele, ele é até amigo do Dias Cabral, muito amigo. Pedro Nolasco Maciel. Pedro Nolasco Maciel. Que tem um livro chamado Traços e Troças. Aliás, ele mesmo diz, esse livro ninguém vai ler, Traços e Troças. Já deve estar na 4ª edição. Uma delas a gente patrocinou a reedição dele. É este, o Dias Cabral encontra um sujeito histórico chamado Forres, né? E de certa forma é ele que desperta um novo paradigma para ver se Alagoas com esse romance dele. E é esse romance que nos habilita a uma ligação com o Thompson, que eu acho que eu devia ter feito na fala passada e não sei se fiz. O Thompson da história Vida de Baixo. E aí a gente começa a verificar que para ver essa aparente dualidade leste-oeste de Alagoas, eu preciso saber de onde vou ver o vírus. E eu prefiro ver o vírus do lugar desses pobres que o Pedro Nolasco enxergou em Alagoas por volta dos fins do século passado. Alagoas constrói os grandes paradigmas para se entender na transição para a República e na transição primeiro da escravidão e depois da transição para a República. Estão esses três aí. 2 deles se ressaltam como pessoas capazes de estimular tremendamente a cabeça de quem quiser estudar Alagoas. E eles se repetem, estão presentes aí. Mas muito bem, eu quero verificar agora, não somente que existe uma divisão em Alagoas, é que o grosso modo dessa partida, por essa linha imaginária, por essa calha que passa, física que passa, que divide em rumos de água, e a Alagoas da concentração do capital, do que eu estou chamando, não sei se o termo é esse, quadro, uma coisa assim, que fica lá por onde mais ou menos eu levantei, né? E agora eu digo aqui uma coisa que talvez valha a pena observar. É fundamental para o nosso trabalho entender que a nebulosidade
aumenta as frentes de discussão. Mas recorremos à condição heurística posta por Aristóteles. Não importa a natureza do que se propõe como termo de discussão, sendo qual for, deve ser trabalhada, pois a própria discussão ajuda a iluminar o entendimento e a compreensão do que está envolvido. Isto nos leva a dizer que, no caso, a oportunidade da discussão é essencial e a da conclusão é acidental. Eu não vou chegar para vocês, eu estou aqui em Alagoas, e você aí veja o vírus não. Eu vou chegar para vocês, vamos andar com o vírus por Alagoas, dialogar com essas circunstâncias e ver o que é que juntos nós podemos conseguir pensar, né? Como se dialogaria com o particular de um todo complexo, multifacetado? Pergunta da Pegada. Como seria decompor as alagoas para encontrar lagoas? Essa é a minha preocupação aqui, né? Desse livro aqui do curso, né? E agora com o vírus, né? Como se dialogaria com o particular de um todo complexo, multifacetado? Como seria decompor as alagoas para encontrar alagoas? Quantas alagoas existem em uma unidade chamada alagoas, ou a que se chama de alagoas? Quem e como as expressa? Qual delas é contida por qual delas? Por si, tem-se os questionamentos em um nível crescente e isso embaraça terrivelmente a resposta. Não vou dar receita de alagoas. Não vou dar receita. Aí eu digo aqui, esse texto, na realidade, refere-se a um estado de tensão. O que é chamado de alagoas, e aqui também vai ser, é por nós entendido como um tensionamento. O campo que se forma no momento das negações. A tensão e as resoluções que vão se fazendo indicam e demonstram os encaminhamentos que serão inerentes ao particular de sua formação histórica, e a do vírus também. Nós temos duas opções, e consiste em saber onde começa e onde termina as lagoas, para que se perceba o seu significado, ou então, e sem tanta formalidade, caminhar para a nebulosa, à espera de que se demonstre a cada passo, ou simplesmente em cada detalhe palmilhado, quem sabe, inclusive, ela se misterionaliza, caracterizando-se por ser sempre algo que jamais será alcançado. Eu vou andar, mas eu não estou dizendo que eu vou chegar. É por isso que aquele homem sem qualidades ali me tocou um pouco, né? Ele não me define, não, mas tocou. O objetivo será um diálogo com a formação histórica, não impondo, não importando no que resultará. E novamente o diálogo é mais importante do que a pressão por conclusões. Elas podem ou não surgir em seu bojo. Não podemos partir em busca da formalização do tipo definiendo e definiendes. No fundo, eu estou sem enxergar, no fundo, definir é separar e implica, por outro lado, classificar, estabelecer rigidez de fronteiras, verificar a separação do que é, do que não é, do que é dentro, do que é fora. Não podemos pensar que é consequente metodologicamente sair para conhecer uma formação histórica a partir da utilização de regras binárias de ser ou não ser. Construir uma esquemática do mutuamente exclusivo, procurar a formulação de verdadeiras tábuas de verdade. Isso freia o diálogo, pois pela esquematização que adredemente já estaria preparado. Há um grande caminho de diálogo. Um grande caminho de diálogo. Há um grande caminho de vida, né? Eu quebro a cabeça, e quando eu, depois dessas coisas todinhas que a gente vem discutindo, eu vou tentar querer ressaltar os pontos em que eu me amarraria, eu continuo com a coisa que eu disse no começo, eu não consigo ver diferente, talvez por uma burrice que me é inerente. Eu não consigo dizer diferente.
Eu não posso jamais, no meio deste caminho de dialogar com a nebulosidade, deixar de me referir a dois elementos que são centrais e que definem para mim o grande processo da caminhada. A força de um vírus e a força de uma desigualdade que foi gerada quando se montou a matriz de produção de Alagoas. Quando se monta a matriz de produção de Alagoas, se geram três condições que são fundamentais, básicas e que prosseguem hoje, retardando o processo de crescimento. O capital em Alagoas estaria profundamente alavancado se tivesse tido a cabeça suficiente para passar por cima desta inversão da matriz de produção que é colonial e que persiste. Acho até que isso tem um cheiro do Caio Prado Júnior aí no meio dessa história que eu estou falando. Acho, só mesmo, depois com muita calma. Mas ele é montada uma matriz de produção que tem uma sociedade excludente, ela é montada para excluir, não para incluir, que tem uma política a ser resolvida, deixa eu desligar aqui esse cabo, depois eu ligo para ele. Alô, meu amigo, estou me dando um tchau para ti, que isso é propaganda de banco. Então, uma matriz que gera uma sociedade que é excludente, uma política que é violenta e uma economia que é dependente. Esses três fatores são fatores que vão permanecer ao longo da caminhada. São fatores no trânsito que nunca pararam ainda de mandar Alagoas. Alagoas não consegue renovar-se pela permanência fundamental desses três elementos comandando a vida. E são em cima desses três elementos que o vírus aparecerá. Esse vírus vai andar pela mesma condição resultante do tipo de matriz de produção que nós tivemos. Vai andar por uma política violenta, de extremo controle, violenta no sentido da possibilidade de extremo controle, vai andar numa economia dependente, e não precisa nem estar falando sobre isso, e vai andar numa sociedade que é excludente. Uma vez eu disse uma coisa e depois eu fiquei pensando assim, rapaz, você falou pesado demais, eu comigo mesmo, me criticando, né? Eu não acho que você devia ter dito não, isso eu fiquei assim, meio cabreiro comigo mesmo ter dito, sabe? Porque a frase que eu disse é uma frase horrorosa, mas ela não deixa de ter um certo quê de verdade. Um certo quê de verdade, né? Você vê uma cidade como Maceió, vieram me perguntar o que era, eu digo, é um crematório de pobre. E como é que você quer ver? Como é que você quer ver o vírus se desenvolvendo sem passar por esse crematório de pobre, que é Maceió? Que, aliás, era muito propício também ser uma oportunidade de discussão do que nós queremos dessa Maceió, ou do mundo que nós queremos fazer, né? Eu sei que eu fui muito pesado, eu fui muito forte quando disse isso, mas tinha o sentido de provocar um determinado impacto, né? Provocar um determinado impacto. Eu até me penitencio de ter dito isso naquela oportunidade. Às vezes a gente fala do ardor da conversa e nota que não foi tão bom o que falou, né? Como é que o vírus pode, você agora vai pensar em Maceió, sem pensar nessas grotas que estão por aí, sem pensar nas pessoas que estão vivendo, que já viviam, mas se acostumaram a um terror de vida. Já viviam, mas se acostumaram a um terror de vida, né? E você sabe que não é justo, né? Não me importa se você tome uma decisão X ou que você faça uma leitura da realidade e proponha politicamente a posição A, a posição B, a posição C. Isso não me preocupa não, isso é um direito seu, né? Isso é base da estrutura democrática, né? Saber que existe diferença de proposição, né? O que me importa é que eu sei que você não concorda que isso que está organizado é correto. Esse é que é o ponto de partida que eu quero. Como você quer que isso mude ou não mude, isso é um problema seu.
Mas se você me diz, eu concordo que esta miséria que está organizada é a miséria que eu quero como solução de vida, eu lhe dou os parabéns e lhe entrego tranquilamente para uma convivência muito irmã e muito fraterna com o vírus. Mas se você me diz, não, isso tem que ser mudado, agora eu acho assim, pode discordar de mim, mas eu olho para você e digo, cara, é isso aí, vamos em frente, né? Vamos em frente. Eu devo dizer que o que eu estou propondo passa um pouco longe do que se chama a discussão de uma identidade alagoana. Né? Eu não estou por aí, eu estou mais no sentido de dizer que isso é uma nebulosa, existem caminhos para se pensar esta nebulosa e vamos andar por eles. E ver o vírus aí. Uma vez eu fui a um determinado... E veja, eu acho que é fundamental discutir detalhes. Eu acho uma discussão fantástica. Eu passo aí pelo Levi-Strauss novamente. É necessário você discutir o que for para discutir, porque o valor heurístico surge. O valor heurístico surge. Deixa eu mexer aqui um pouquinho para dar mais conforto à luz. Tem que discutir tudo, né? Porque eu acho que foi São Tomás de Aquino, sei lá. Eu ouvi isso quando eu tinha 16, 18 anos de idade, esse negócio de ligado à igreja, né? Eu acho que foi São Tomás de Aquino que disse que da discussão nasce a luz. É qualquer coisa mais ou menos por aí. Não sei se ele disse, mas ficou na minha cabeça que foi isso. Da discussão nasce a luz. É mais ou menos por aí. Vamos discutir em busca de luz, né? Um professor uma vez meu, ele me disse uma coisa interessante, ele me contando uma anedota. As anedotas americanas são muito sem graça para nós e muito engraçadas para eles. Mas essa é uma anedota que me fez pensar incrivelmente, né? Eles que tinham um bêbado procurando, chafurdando umas plantas assim, que estavam no pé de um poste. E aí a polícia para, e ele bêbado procurando ali. E então o guarda pergunta o que é que ele está fazendo. Ele diz, eu estou procurando a chave do meu carro. O bêbado disse, mas o senhor perdeu aqui? Não fez nada, eu perdi quase na entrada da cidade. E, mas se o senhor perdeu lá, meu amigo, por que o senhor está procurando a chave do seu carro aqui, debaixo desse poste? Ele disse, porque tem luz. Eu estou como esse cara, quer dizer, eu estou procurando saber onde tem luz e chafurdar. Quem sabe que daí, desse chafurdamento, eu ando passando pela verdade, que eu nem tenho a obrigação de determinar qual seja. Embora eu reconheça que a sua busca é essencial. E tem outra anedota também que me contava, essa aí eu acho que já foi besteira no tempo não tinha televisão, tinha aqueles programas humorísticos de rádio, né? Quem sabe o Balança Mais Não Cai, que o cara chegou num bar e disse, me dê um copo de cachaça. Aí tomou um copo de cachaça, foi bem. Aí se me dê agora meio copo de cachaça. Aí tomou meio copo de cachaça e tudo isso. 2 dedos de cachaça. Me dá um dedo de cachaça. Aí olhou pro bartender, né? Ele disse, mas rapaz, que negócio impressionante. Quanto menos eu bebo, mais bêbado eu fico. Eu não quero nem contar essas inversões, né? Eu quero andar com lucidez dentro dessa nebulosa. E se você permite, então vamos dar esse passeio dentro dessa nebulosa e vendo os casos de Alagoas e o vírus. Parei agora porque passou pela minha cabeça uma visão de uma grota bem pobre, né? Uma grota bem pobre. O terror de ter que isolar e não poder se isolar. Né? O cara não sabia o que é o isolamento.
Aliás, ele pode até pensar o que é o isolamento, mas viver o isolamento, ou seja, como nós empurramos as pessoas para estarem expostas ao vírus. Como nós empurramos as pessoas para estarem expostas ao vírus. Vamos deixar mais conversa para a próxima. Eu não sei se isso daqui ainda existe, não, se isso está esgotado. Eu tenho um documento aqui da editora da universidade dizendo que ia tirar mais 200 exemplares disso daqui, sei lá quantos. Para 200 assim, vai ter lá. E eu não sei porque Cargas d'Água me deram o documento dizendo que eu ia tirar e não tiraram. Mudou a direção da Edupol e eu vou conversar com ela, já marcamos uma conversa. No meio dessa conversa, o que eu vou pedir é que transforme a maioria das coisas que já foram feitas por nós e pelo nosso grupo, transforme em coisa que circule pela internet, para ser para todo mundo. Mas na próxima aula eu já vou pegar duas coisinhas daqui e pegar a questão da identidade e começar a trabalhar as Alagoas do leste e do oeste. Mas eu vou entrar por Maceió, retomar o que foi escrito sobre Maceió. Que, por incrível que pareça, dizem alguns, veja como a vida pode comportar certas ironias que a gente nem precisa fabricar, já vem dela. Dizem que a palavra Maceió significa terra alagada. E aqui as pessoas estão se afundando num ritmo cada vez maior na agonia do seco. Para mim é trágico. Para mim é trágico. E desculpe, porque eu estava comentando sobre o Brasil, estudando o Brasil para começar a pensar em Alagoas, e inclusive desconfiando que o que se vê em grande escala não é suficiente para o modo de se ver em pequena escala. Pensando nessas coisas, nessa coisa. Mas infelizmente o que está dito por lá do que poderia acontecer em junho está acontecendo. E eu digo a vocês, a situação daqui é extremamente difícil ainda. Tanto a de Maceió quanto a de Alagoas. E não deixe de se precaver. Se chegar à necessidade real de acabar com o isolamento, exija que este acabar esteja plantado na mais imensa cautela. Eu não vou negar que as empresas precisam funcionar. Eu não vou negar isso. Eu não vou negar que os restaurantes precisam funcionar. Que os hotéis precisam funcionar. Talvez esses hotéis não se recuperem nem em 2024. Sei lá, já vi comentários desse tipo. Mas a questão é que quando houver essa oportunidade, que eu não quero me meter nela, por conta da responsabilidade imensa de lançar ou não lançar pessoas na tragédia ou não, mas quando acontecer isso, coopere você, exigindo de você mesmo, já que o sistema é pequeno para lhe atender, exigindo de você mesmo que se faça isso com o máximo de segurança possível. Enumere para você a segurança. Enumere para você a segurança. Não estou dizendo que dê adeus ao Estado, não. Estou dizendo que você tenha a consciência de que é necessário que você maximize a sua própria. Eu espero que eu não vá nessa, né? Eu sou um prato feito. Prato feito. Acho que o vírus não soube que eu estou aqui rindo. E engraçado, eu juro que não tenho medo não. Estou preparado, porque eu sei que é uma possibilidade.
e altíssima, né? Eu sou idoso, enfisema, problema de pressão e outro treco aí, e a glicose, que infelizmente a minha médica conseguiu baixar para um nível que é um nível até decente. Mas não existe. Eu vou dizer que não é possível. A minha sorte, eu já disse 500 mil vezes, a minha sorte é que o GPS do diabo está quebrado no inferno. Quando ele diz, procure Luiz Sábio de Almeida aí, o GPS diz que eu estou na caixa prego, lá no escapudó do Júlio, do RPH. Tomara que ele não conserte o GPS, e aí a gente continua lá conversando por aqui. No mais, olhe, que você seja muito feliz com sua família, seja feliz com a sua esposa, com seus filhos, né? Com as pessoas que você ama. Cuide de você, porque esse cuidar de você, me permita ser piegas agora, esse cuidar de você é cuidar de quem você ama. Um grande abraço e uma saudade terrível, confesso, dos meus netos, todos, especialmente o mais novinho de todos, que ilumina muito a minha velhice. Um abração.